Domingo já tem jogo do Bahia 11 horas da manhã. É pra estragar o nosso domingo, né não, Rasta? Espero que não. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia que entra em campo neste domingo, logo às 11 horas da manhã, já para fazer raiva ao torcedor logo cedo, Rasta. Bahia e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Bahia, 13ª rodada do Brasileirão. E o Bahia vai encarar só o vice-líder do campeonato. O Atlético Mineiro com 25 pontos, Rasta, 10 triunfos, 2 derrotas e um empate. Vai encarar um Bahia que tem apenas 17 pontos, 5 triunfos e vem de um jogo onde levou 5 cocos e acumula 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Bahia que vai em busca de uma reabilitação, mas o que é que o Bahia vai apresentar de diferente para a gente acreditar nessa reabilitação? Não tem. Não sei. A única coisa que o Bahia tem de diferente do último jogo, onde levou 5 cocos, é a volta do Jonas. Jonas, que estava suspenso pelo terceiro amarelo, volta nesse jogo, deve ser o titular e vai ali reforçar o meio do campo do Bahia, tornando o Bahia um pouco mais seguro defensivamente no meio do campo, junto com o Patrick de Luca. Na zaga, eu voltaria o Luiz Otávio. Eu não sei por que no último jogo entrou o Liger, não sei o que o Dado Cavalcante viu no Liger de diferente, de melhor em relação ao Luiz Otávio, mas eu votaria o Luiz Otávio, até porque o Luiz Otávio não estava fazendo uma péssima partida nos últimos jogos que ele jogou como titular, não. E inclusive vai ganhar em altura, então eu acho importante a volta do Luiz Otávio nesse jogo junto com o German Conte, mas o elenco limitado do Bahia não permite que o Dado Cavalcante faça muitas mudanças para esse jogo, não. Eu acho que uma mudança que ele não pode deixar de fazer é colocar o Tony Anderson no banco, além do senhor Galdesani, que provavelmente não vai entrar nesse jogo, já que o Jonas voltará a ser titular. Eu acho que o Tony Anderson não tem contribuído o suficiente para ser titular do Bahia. Mas, além disso, o Bahia tem o Rodriguinho, que também não está ajudando o suficiente. Mas entre o Rodriguinho e o Tony Anderson, eu ainda prefiro o Rodriguinho em campo, porém, numa posição um pouco diferente do que ele vem jogando. Eu recuaria um pouco o Rodriguinho para o meio do campo, deixaria o meio do campo do Bahia um pouco mais povoado, porque a gente viu que no jogo passado o Bahia não teve meio do campo, foi um meio do campo inexistente. E agora o Bahia precisa corrigir isso, precisa colocar mais gente naquele meio do campo, e o Jonas voltando vai ser um reforço importante, mas eu recuaria um pouquinho o senhor Rodriguinho para ficar mais próximo do meio do campo, e lá na frente eu colocaria Maicon Douglas, Gilberto e o senhor Rossi, que eu espero que também volte a jogar bem. Acho que o lado direito é o lado que ele se comporta melhor, que ele tem um desempenho melhor. Eu espero que o senhor Dado Cavalcante não invente de colocar ele na esquerda, porque na esquerda ele vai servir mais como um homem de contenção, vai trabalhar mais o setor defensivo e o setor ofensivo vai ficar inoperante, já que o Rossi na esquerda já se mostrou não tão efetivo quanto na direita. Inclusive o empate que o Bahia teve no último jogo contra o Atlético Mineiro, jogando na casa do Galo, foi uma arrancada na direita e um chute certeiro no ângulo do adversário. Então o Rossi na direita ele oferece mais perigo, ele é mais ofensivo do que na esquerda. Então eu colocaria o Maicon Douglas lá naquela ponta esquerda e deixaria o Rodriguinho um pouco mais recuado, o Gilberto de centroavante, e eu espero que a bola chegue nesses caras nesse jogo, porque no último jogo a gente não viu o cheiro da bola, Rasta. O Atlético Mineiro que vem para esse jogo com 5 triunfos seguidos no Campeonato Brasileiro, teve uma classificação importante no meio de semana contra a equipe do Boca Juniors nos pênaltis, então tá uma equipe bastante motivada aí, deve vir com força máxima. O Cuca não deve poupar ninguém e o Bahia que se segure para não tomar outro sacode de mais um time cascudo no Campeonato Brasileiro. O Bahia que nos últimos 4 temporadas teve um aproveitamento positivo jogando contra o Galo em seus domínios. Em 2017 o Bahia venceu por 2-0, 2 gols de Júnior Valora. Em 2018 o Bahia perdeu de 1-0, em 2019 o Bahia voltou a vencer de 1-0, gol de Gilberto. Inclusive nesse jogo de 2019 foi às 11 horas da manhã, me lembro muito bem. O Bahia fez
1-0, tomou pressão o jogo inteiro e só não tomou empate porque o Douglas Friedrich fez alguns milagres, fez algumas defesaças e o Bahia saiu com 1-0. Em 2020, o Bahia empatou o jogo depois de ter tomado 1-0 no primeiro tempo. Rossi fez o gol de empate no segundo tempo e depois teve algumas outras chances com Gabriel Novaes, mas o Atlético Mineiro foi que ficou mais próximo de vencer o jogo. Porém, nesse jogo, quem fez os milagres foi o Matheus Klaus, que fez uma defesaça numa bola que eu já estava contando como que seria gol, e ele largou a mão esquerda na bola e tirou o gol dos atleticanos e o Bahia conseguiu um empate importante. O Bahia que não estava tão bem na classificação o ano passado e o Bahia saiu com um empate fora de casa. Esse ano é outra história, Rasta. Alguns personagens estavam naquele jogo, mas teremos um outro goleiro, um outro técnico, um outro momento e um Atlético Mineiro com certeza muito mais perigoso do que o Atlético Mineiro do ano passado. O Bahia que continua na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro por conta do Fluminense, que pela segunda rodada seguida tá dando uma ajudinha ao Bahia. O Fluminense perdeu para o Palmeiras e permanece com 17 pontos, os mesmos pontos do Bahia, mas com um triunfo a menos, e o Bahia está ali na 8ª colocação e esses 17 pontos se mantém já por 2 rodadas. E precisamos jogar com uma postura diferente do que jogamos nos 2 últimos jogos para conseguir surpreender o time adversário. Será fácil? Não será fácil, mas acreditar no triunfo não é difícil. Não é difícil porque é futebol, Rasta, e futebol a gente não dá para garantir que o time mais frágil, o time mais deficiente vai perder o jogo. Tudo pode acontecer. O Bahia pode entrar com uma equipe que se supere dentro de campo, que surpreenda essa torcida, surpreenda o time adversário e consiga superar suas limitações e vencer a partida. O que o Bahia apresentou no último jogo é completamente do que o Bahia vinha apresentando nos jogos anteriores. Mesmo na derrota contra o São Paulo, onde o Bahia tomou 1-0 no finalzinho do jogo, o Bahia não foi tão ruim como foi no último jogo. Porém, eu acredito que aquela atuação foi muito mais pelo adversário, pela competência do adversário, do que pela ruindade do Bahia. O adversário tem um pouco de crédito no que o Bahia foi no jogo do último domingo. E nesse jogo de logo mais às 11 horas, o Bahia terá um adversário que não será tão diferente do último, não. É um adversário que, se usar o seu potencial máximo, vai também provocar muita dificuldade no Bahia nesse jogo. Mas dizer que já está perdido a partida, isso eu não vou dizer nunca, porque não está. Como eu falei, o Bahia pode se superar, pode apresentar algo que ainda não apresentou nesse campeonato. Talvez no jogo lá do Allianz Parque, o Bahia fez uma partida excepcional, apesar de ter perdido a partida, mas fez uma partidaça e é aquele Bahia que a gente quer ver jogando de novo. Se o Bahia voltar a apresentar um futebol como aquele, dificilmente o Bahia vai perder esse jogo com facilidade. O Bahia pode até perder, mas vai ser naquele nível lá que aconteceu naquele jogo. O Bahia vai correr atrás do resultado e pode, no final dos 90 minutos, sair triunfante da partida. Então é em busca disso que eu tô hoje. Não adianta ficar hoje mendigando jogadores em cima da partida. Poucas horas para começar a partida, a gente fica, tem que trazer reforço, tem que trazer jogadores, tem que melhorar o elenco. Para esse jogo não terá como fazer isso. Então o Bahia, com o que tem nesse jogo, é que terá que vencer a partida, e para vencer a partida é o que eu falei, superação. Vai ter que superar suas limitações. A gente quer ver um Bahia jogando de igual para igual com um time que a gente, antes do jogo, no pré-jogo, a gente fala, o Bahia tem total chance de vencer o jogo, mas nesse momento não é isso que temos. E infelizmente não teremos por muito tempo, já que o Bahia apresentou aí a quantidade de dívidas que tem, o tanto de dívidas que tem da gestão dos Guimarães, que esvaziou os cofres do clube, e hoje o Bahia se encontra aí com essas dívidas. Deve dar uma amenizada nessa dívida aí com a vinda do Fazendão, que foi aprovada na última votação com votação recorde, 89%, mais de 89% de aprovação. Terá uma redução dessa dívida, mas trazer jogadores para o elenco está ficando cada dia mais difícil. Talvez com a estreia dos jogadores que estão aí, os 2 estrangeiros que chegaram aí, o Mugni e o Rodallega,
o Bahia possa ter um reforço, principalmente no setor ofensivo. O Índio Ramírez, que deve voltar lá para setembro ou outubro, ainda está longe, mas quando voltar provavelmente vai qualificar esse meio do campo do Bahia e o setor ofensivo também, mas esse jogo contra o Atlético Mineiro, além da importância para o Campeonato Brasileiro, terá também uma importância gigantesca para a Copa do Brasil, porque o Bahia, a partir desse jogo, terá uma noção exata das suas limitações e do poder de fogo da equipe adversária e pode se preparar com mais informações do adversário para os dois jogos. Espero que o nosso domingo não seja estragado por uma derrota humilhante contra a equipe do Atlético Mineiro, que o Bahia se supere e consiga trazer um triunfo, possa tornar o nosso domingo mais tranquilo, mais feliz, Rasta. Bora Bahia, bora Barrudos, Veloso fui!